Olá, tudo bem? Bom dia! Já vamos dar início a mais um Café com Neuroped, a nossa live semanal sobre o desenvolvimento da criança. Tanto o desenvolvimento típico quanto os seus problemas que podem ocorrer. Já peço desculpa pela minha voz, mas acabei pegando um resfriado semana passada e até não pude fazer a live de semana passada, mas espero que o áudio ou o vídeo seja bom para vocês. Vocês que forem entrando aí, bom dia. Me conta se o áudio e o vídeo tá bom para vocês, para a gente já começar hoje um conteúdo importantíssimo, um conteúdo fundamental que toda mãe, todo pai deve observar e também os pediatras, os professores, os psicólogos devem estar atentos, né? Que hoje é um assunto que pode mudar a vida da criança, se a gente consegue identificar no tempo correto, se a gente consegue ver algum desvio no desenvolvimento da fala da criança. O tratamento precoce, a intervenção precoce é fundamental. Então hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é a fala, né? Mas não só da fala, da comunicação da maneira geral, da linguagem da criança, quando ela deve atingir os marcos e como isso ocorre. A gente sabe que a criança, ela não está em um dia, dia 10 de maio, ela está lá com um aninho. No dia 11 de maio, ela já vai estar falando 10 palavras porque fez aniversário ou porque mudou de idade. A gente sabe que o desenvolvimento infantil não é algo tão marcante e repentino. O desenvolvimento infantil, ele ocorre por etapas, ele vai ocorrendo lentamente e gradualmente. Ele deve ocorrer a todo momento, todo dia é uma oportunidade da criança aprender coisa nova. Então, hoje o tema é sobre a fala. Mas a fala, ela só ocorre no intuito da gente comunicar algo a outra pessoa, da gente ter uma linguagem, ter uma forma de se fazer entendido por outra pessoa, né? Então, a fala é um instrumento para a comunicação social. E o ser humano é um ser social. A gente gosta de viver em grupos e até na evolução humana, estar em grupos é algo muito importante. Por isso, a fala é essa ferramenta para a comunicação social. A gente só fala para atingir o outro, né? A linguagem é para atingir o outro. Mas aí, como se dá o desenvolvimento dessa comunicação até culminar na fala? Como que funciona isso? A criança nasce. Quando a criança nasce, a gente já espera, ali já no primeiro mês, que ela responda a algum som. Como assim que ela responda a algum som? Já no primeiro mês de vida, ela ouve algum barulho, se ela está brincando, está mexendo com os pezinhos, com as mãozinhas, se ela ouve algum barulho, ela de repente pausa. É a resposta dela a um barulho, é a resposta dela ao som. Então, esse é o primeiro passo do desenvolvimento da linguagem, é o primeiro passo da comunicação. E já no primeiro a segundo mês de vida, ela começa a vocalizar. O que é vocalizar? Ainda não é uma fala, ainda não tem uma função específica. Ela começa a dar aqueles pequenos gritos. Ainda sem muita função, tudo. Que não é apenas um choro, mas já uma vocalização de vogais em geral. Já começa a dar aqueles gritinhos já com 2 meses de vida, de 1 a 2 meses de vida. Então, aqui a gente já espera uma comunicação boa. E aqui a gente já começa a ver alguns problemas que podem ocorrer. Se a criança não responde a sons, se a criança não está vocalizando, a gente já tem que pensar, opa, será que não há algum problema auditivo? Será que não há alguma coisa, alguma lesão, alguma coisa que aconteceu no parto, na gestação,
que está atrapalhando essa comunicação, esse início da linguagem. Então, nesse início já é importante estar atento. E aí eu já faço uma ressalva bastante importante, que é o teste da orelhinha. O teste da orelhinha que é feito lá no berçário já é para prevenir alguma alteração na audição, alguma alteração que possa gerar prejuízo lá na linguagem, na comunicação dessa criança. Então, a linguagem com 2 meses de vida é essa. É responder algum barulho, às vezes ocorre o barulho lá em outro cômodo, e a criança vai e reage ao barulho, ou com choro, com soluço, ou se acalmando com o barulho. Mas aí a criança é um ser em pleno desenvolvimento. Chegou ali 1 mês e meio, 2 meses, até os 4 meses de idade, porque há essa margem de desenvolvimento, algumas crianças já vai apresentar essa característica com 1 mês e meio, outras vai demorar até 3 meses e meio, até 4 meses de vida, que é o gritar e que é o rir. Então veja bem que a criança deve sorrir nesse intervalo de 1 mês e meio a 3 meses e meio. Se passou disso, a criança não está rindo em resposta, você vai lá, brinca com ela, faz cosquinha, conversa com ela, ri para ela, e ela não ri de volta, já é motivo de procurar um neuropediatra. Por quê? Porque já é um atraso no desenvolvimento, um atraso do desenvolvimento da linguagem, da comunicação. Então a gente não precisa esperar até os 2 anos de idade, quando a criança não falou, para a gente já investigar. Esses marcos de linguagem já é importante observar, né? Que é o marco do sorrir e do gritar, que é até no máximo 3 meses e meio, a criança já deve estar sorrindo em resposta, já deve estar gritando quando ocorre para chamar a atenção. A mãe está perto, ele solta um grito meio que aleatório para chamar a atenção dessa mãe. Então vamos lá, a gente já está ali nessa primeira fase. Vocês veem que eu estou falando até 4 meses de vida, ou seja, tá bem precoce ainda, e a gente já tem uma linguagem, a gente já tem uma comunicação dessa criança. Vocês já foram entrando agora, já encaminha, que vai chegar partes bastante importantes, já encaminha para as mães, para os pais que precisam observar as crianças, que estão com criança recém-nascida, que eles precisam saber desses marcos dessa criança. Vocês podem ir colocando dúvidas aí nos comentários, que eu já vou responder. No final da live eu já respondo vocês. Muito bem, a criança passou bem, já está ali com 3 meses e meio, com 4 meses. E agora, o que a gente espera da linguagem dessa criança? A gente espera que até os 6 meses de idade, que essa criança já volta para o barulho. Como assim volta-se para o barulho? Se lá com 1 mês ela só mudava o comportamento quando ouvia algum barulho, agora a gente espera que essa criança ouça o barulho da mãe, por exemplo, e já vire em direção ao barulho. Houve um barulho de um brinquedo barulhento, ela já olha em direção a esse brinquedo. Então a gente espera que ela já se volta para o barulho. E ali, com 3 meses, ela já começa a imitar sons de caminhãozinho, imitar sons de já começa a imitar sons. Isso começa em torno de 3 meses e meio, mas aí a criança tem um tempo um pouco maior para desenvolver essa habilidade. Alguns só vai desenvolver a imitação e na faixa normal do desenvolvimento ali em torno de 7 meses de idade, né? Então, assim, a imitação, algumas crianças começam com 3 meses, mas algumas só vai começar com 7 meses. Passou de 7 meses, não está imitando som, é sinal de alarme, é sinal que o neuropediatra tem que avaliar essa criança, obrigatoriamente. E quanto mais cedo, melhor. E aí, em torno de 4 meses,
já começa a voltar quando chamado, a se voltar para quando chamado. Como assim? Se você chama Rafael, a gente já espera que ele já olhe para onde ele está sendo chamado. Então vocês veem que isso é muito precoce, né? É bem mais precoce do que se imagina. Entre 3 meses e até no máximo 7 meses, ele já deve voltar para quando chamado. Então você não tem que ficar esperando a criança falar a primeira palavrinha com 1 ano. Se já teve atraso nesse ser chamado, se já teve atraso nesse imitar som, já tem que marcar consulta com o neuropediatra. E não é ir à fono primeiro, não, vai ao neuropediatra investigar a causa desse atraso e se realmente há um atraso, né? Então você tem que encurtar o caminho. Já converse com o pediatra, já vai no neuropediatra para a gente avaliar se o desenvolvimento da linguagem, se o desenvolvimento da comunicação está correto. E aí, vamos lá, agora já chegando na parte de falar. Mas quando que a criança vai falar o papá, a mamãe primeiro, né? Quando que vai falar a primeira palavrinha? A gente espera que a criança, no geral, ela vai falar, aliás, combinar sílaba, angu, babá, tal, ela vai combinar sílabas dos 7 meses até 10 meses de idade. Então, de 7 meses aos 10 meses, a gente já espera que ele esteja juntando algumas sílabas. Angu, dá, às vezes algumas até já arriscam bó de bola, né? Então, algumas já arriscam isso até os 10 meses de idade. Para ir no máximo até 1 ano e 1 mês, no máximo até 1 ano e 1 mês, já está falando palavras específicas. Papá, mamã, o mamã específico, se voltando para a mãe. O papá, se voltando para o pai. Algumas crianças falarão cedo, falarão bem antes disso, ali com 6, 7 meses. Mas 1 ano e 1 mês é o marco final. A criança já deve estar falando papá, já deve estar falando mamã. As mães ficam bravas, mas em geral fala papá primeiro. Por quê? Porque no português é mais fácil falar o papá, que é um som que vai para fora, papá, do que mamã. Então, por isso que às vezes a criança fala primeiro papá e as mamães ficam bravas, né? E também acaba que a criança ouve se falar mais do papai do que da mamãe, né? Porque a mamãe tá mais junta, né? Nesse primeiro ano de vida, né? Então, com 1 ano e 1 mês já deve estar falando a primeira palavrinha e todos aqueles outros marcos da comunicação. Olhar quando chamado, estar realizando imitação, todos esses já devem estar prontos e bem consolidados. E aí, com 1 ano e 4 meses, a criança já deve estar falando pelo menos 3 palavras com sentido. Como assim com sentido? Não é uma palavra aleatória. É falar o mamãe, por exemplo, para mamãe, o papá para o papai, um titi para titia, um irmão, humana. Então já está falando pelo menos 3 palavras com sentido. Então, até 1 ano e 4 meses. Até 1 ano e 4 meses. Não tem que esperar o tempo da criança. Se houve o atraso em algum marco do desenvolvimento da linguagem, em algum marco do desenvolvimento da comunicação, você deve consultar um neuropediatra. Mesmo que às vezes outros profissionais desacreditem, falar, vamos esperar o tempo, vamos esperar os 2 anos de idade. Não existe isso. Se já está havendo um atraso na comunicação, quanto mais cedo a gente fizer um diagnóstico, se houver um diagnóstico, melhor será para a criança e já devemos iniciar as intervenções. Aos 2 anos de idade, a criança já deve estar falando pelo menos 100 a 200 palavras, né? Ou seja, você já nem consegue contar mais a quantidade de palavras que a criança fala. Então, aos 2 anos, ela já deve estar juntando palavras de maneira que pessoas fora do convívio dela entendam.
Por exemplo, ela já deve estar falando, quero água, me dá água, e já tem um vocabulário de 100 a 200 palavras. Então, aos 2 anos de idade, se houver um atraso de fala, já é tardio para a gente fazer um diagnóstico e começar uma intervenção. Veja que é tardio, mas não é impeditivo. Antes tarde do que nunca, né? Como diz o ditado, né? Então, assim, a gente não quer que a criança com atraso de fala chegue ao neuropediatra somente após os 2 anos, né? Por isso essa live, por isso a gente está esclarecendo todos os marcos da linguagem, da comunicação dessa criança, para a gente já alertar vocês a procurar um neuropediatra assim que observar qualquer atraso, qualquer desvio da comunicação, tá bom? Esse é o desenvolvimento da fala. Como mensagem final, eu quero deixar para vocês que a fala é uma construção, é uma cereja do bolo da comunicação social. A criança deve atingir vários marcos antes de começar a falar. Esses marcos de imitação, esses marcos de comunicação não verbal. Então ela deve atingir vários marcos antes de vir à fala, que a fala seria a cereja do bolo. Com 1 ano já deve estar falando a primeira palavra, com 1 ano e 4 já deve estar falando pelo menos 6 palavras com sentido, e aos 2 anos já deve ter um vocabulário de mais de 100 palavras e já está juntando as palavras, tá bom? E aí, eu quero deixar um parênteses aqui no final. Esses marcos de desenvolvimento que eu falei são para crianças que nasceram a termo, sem nenhuma complicação, que não teve problemas no parto, que não tem nenhuma síndrome genética. Por que eu falo isso? Se a criança nasceu prematura, principalmente aquelas que nasceram prematuras extremas, esses marcos vão mudar um pouco. A sequência não muda, mas o momento correto muda. E aí a gente usa uma regrinha da idade corrigida. O que é essa idade corrigida para os bebezinhos prematuros? Se a criança tem 6 meses, mas ela nasceu 3 meses antes, a gente vai considerar a idade corrigida de 3 meses, tá? Para a gente considerar os marcos de desenvolvimento dessa criança. Aí passou uma pergunta aqui também sobre a síndrome de Down. Na síndrome de Down também há um atraso no desenvolvimento em relação a esses marcos que eu falei. Esse atraso do desenvolvimento vai variar de criança para criança, mas em geral a gente vê ali entre 1 ano a 2 anos de atraso. Então, se a gente espera na criança sem a síndrome, que aos 2 anos já esteja ali com 100 palavras, não, com a criança com a síndrome de Down, se ela já estiver ali 5, 6 palavras, mas ter uma imitação, ter uma comunicação social boa, a gente se dá por satisfeito. Mas claro que tem que estar sendo estimulada e tem que estar fazendo um bom acompanhamento médico, tá bom? E último recado para vocês. Se vocês gostam de receber essas lives, esses conteúdos, a live de semana que vem já está sendo preparada, já está pronta, toda quinta, 8h10, entra no nosso grupo de WhatsApp exclusivo. Nesse grupo, ele é gratuito, que você vai receber somente os lembretes das lives, com os temas das lives antecipadamente, para vocês participarem aqui e aprenderem sobre o desenvolvimento do seu filho, melhorando a qualidade de vida de vocês e da criança. Então eu te peço que vocês já coloquem nos comentários a palavra Neuroped, porque aí você já vai receber o link para entrar nesse grupo de lembretes para as lives de quinta-feira, Café com Neuroped, toda quinta às 8h10. Muito obrigado pela presença de todos vocês e espero vocês semana que vem. Até mais. Tchau!